Queridos dears darlings, então, dears, foram até a próxima questão. Como é que vocês sentiram a question? Ela é uma questão com enunciado sinalizado. Como foi a experiência de colocar em prática a nossa técnica especial? Vamos lá, juntinhos, ver como é que é este mundo da ESAF, aqui together. Muito bem, darlings, a questão 22. According to paragraph 2, Margaret Thatcher's government brought in. Então, de acordo com o parágrafo 2, suponhamos que aqui tivessem 4 parágrafos, nós já saberíamos que a nossa resposta está unicamente no paragraph 2, o que já é muito bom, otimiza o nosso tempo. Aí fala, o governo de Margaret Thatcher's brought in. Aí você pensa, e aí o que é brought in? Eu não sei exatamente o que é brought in. Mas não se deixem causar um impacto emocional desnecessário. O que é que nós fazemos? Nós lemos as opções todas, que o brought in a gente pensa, produziu, originou, será alguma coisa assim? Aí quando nós lemos as opções, nós já sabemos que temos que procurar no paragraph 2 o quê? Tudo que fala sobre o Margaret Thatcher's government. Ok? Esse é o nosso assunto específico que está no paragraph 2. Leamos então as options, ver o que é que elas dizem aí sobre o Margaret Thatcher's government. Major alterations to British income tax rates. Será que este governo produziu algo assim? Maiores alterações nas taxas de imposto de renda britânicos? Será que foi isso? Aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ler e verificar, de acordo com a nossa interpretação do que está lá, se é isso que nós podemos deduzir, captar. B. Measures that made cosmetic changes only. Percebam, das que eu já estou marcando as palavras-chave measures. O que são measures? Lembram? Medidas que fizeram mudanças cosméticas superficiais, somente mudanças cosméticas, o only. C. A tax system that discourages hard work. Será que é um sistema fiscal que desencoraja o trabalho árduo, o trabalho duro? Será sistema fiscal? Aí nós já temos, queridos, que imaginar também algo em relação à ESAF. Há algumas opções nas provas ESAF que não condizem com a realidade econômica, política e social dos países. Dizer que o governo de Margaret Thatcher, um reinado, vai desencorajar, faz um sistema fiscal que desencoraja o trabalho árduo. Será que isso faria muito sentido para a nossa realidade? Então nós já temos que ir eliminando na hora da prova, de acordo com o nosso conhecimento prévio dos assuntos, opções que não fazem sentido de acordo com a nossa realidade. Por isso é sempre muito bom nós estarmos assistindo aos jornais, lendo as revistas, estarmos antenados com o mundo à nossa volta. Porque esse conhecimento prévio nos ajuda muito a perceber que algumas opções, elas não têm nada a ver. E aí nós já vamos eliminando, mesmo sem lermos antes o texto. D. Proposals imitated by a shady politician. Então, será que originou proposals, propostas imitadas por um político aí da oposição, shade, que é a sombra do outro político? A substantial increase in top taxation rates. Increase, que é, Dias? Já vimos em provas anteriores, a palavra increase é o xodó das bancas. Aparece tanto aumento substancial nas taxas principais aí, tributárias, etc. Então, queridos,
nós percebemos o que diz as opções, traduzimos o melhor que podemos e na hora da nossa prova tudo isso é muito rápido, marcamos muito rápido e vamos ao paragraph 2 para nós deduzirmos juntos qual é a nossa opção certa. Vamos lá? Aí percebemos. During the past 30 years, income tax has been subjected to sweeping changes, notably the cut in the top rate from 19% to 40%, 98%, to 40% under Margaret Thatcher between 1979 and 1988. Aí, nós começamos a traduzir o que é que houve no Margaret Thatcher's government. Durante os últimos 30 anos, o imposto de renda has been subjected, ele tem estado sujeito a sweeping changes. O que é sweeping, darlings? Então, aí nós começamos a perceber a importância de nós ampliarmos o nosso vocabulary. Sweeping changes, mudanças significativas. Notavelmente, aí ele começa a destacar a mudança. Notably, the cut, o corte, in the top rate, na taxa e principal de 98% para 40%, corte grande. E estas mudanças foram feitas sob Margaret Thatcher, sob o governo dela, entre 1979 e 1988. Então, estas mudanças, a gente percebe que elas foram feitas na income tax. Não é isso que diz? O imposto de renda tem sido sujeito a essas mudanças. Então, nós percebemos que logo no início se fala sobre Margaret Thatcher's government. E aí, nós analisamos este pedacinho e começamos a comparar o que diz o texto com o que diz as opções. A opção A, ela diz que esse governo originou, produziu maiores alterações nas taxas de imposto de renda britânicas. Então, nós percebemos ou maiores ou importantes alterações. De fato, queridos, essa é a nossa opção certa, porque se fala que a income tax, como nós observamos, tem sido sujeita a sweep changes, ou alterações grandes, alterações significativas. E fala uma delas, notavelmente, o corte na taxa principal, de 98 para 40, durante este governo da Margaret Thatcher. Essa é a nossa opção correta. E por que nós podemos ter certeza? Nós vamos ler agora o resto do paragraph 2 e vamos perceber que essas outras opções, nós podemos até ter uma palavra ou outra, porque veja que a Exaf faz também, ela coloca expressões como top rate. Nós observamos, aqui está na opção top rate, na opção E, mas em outro contexto. Aí nós percebemos que houve uma queda da top rate, de 98% para 40%. Já a opção E, o que é que ela nos diz? Ela nos diz o oposto, que houve a substantial increase in top taxation rates. Houve um aumento substancial nessas taxas tributárias principais. É o oposto de que diz. Aí nós começamos a ter esse discernimento. Vamos ler o restinho. Now, another conservative politician, George Osborne, is floating a radical reform to match that earlier exploit. The Shadow Chancellor announced on September 7th that he was setting up a commission to explore the possible introduction of a flat income tax in Britain. Quando nós traduzimos agora, depois aí do governo da Margaret Thatcher, um outro político conservador, que nada mais é do que o ministro da Fazenda, está floating. Floating não é flutuando, nada disso, é propondo uma reforma radical, to match, uma exploração anterior. Aí fala do Shadow Chancellor, que anunciou em 7 de setembro que ele estaria
O verbo to set up também está muito presente, estabelecendo uma comissão para explorar a possibilidade de introduzir, de uma introdução do imposto de renda de alíquota única, uniforme, na Grã-Bretanha. Aí, queridos, quando nós lemos tudo rapidamente na hora da nossa prova, nós começamos a comparar. Percebemos que não tem nada a ver, que esse governo da Margaret Thatcher não tomou medidas apenas cosméticas. De jeito nenhum, não foi isso que aconteceu. A tax system that discourages hard work, o sistema fiscal que ia desencorajar o trabalho árduo, muito menos. Proposals imitated by a shade, que esse governo estabeleceu propostas imitadas por um político da oposição, nada disso. Nós percebemos até o shadow chancellor, mas no outro contexto, vamos ver que a palavra shadow significa sombra, está ligado a pessoa da oposição, ok? O líder lá da oposição. Então, percebemos então pelo contexto que a nossa resposta certa de fato é a opção A. Concordam? Extraímos o texto, lemos e pela nossa interpretação, a melhor opção que expressa o que o texto diz é isso. E percebemos também que a opção A, major alterations, a gente vê alterations, é um sinônimo de changes, alterações, mudanças. Temos que acostumar com o mundo dos sinônimos. As bancas amam e usam sinônimos. Temos uma palavra na opção, temos que procurar, às vezes, o seu sinônimo no texto. Ok, queridos? Muito bem. Agora, depois de nós analisarmos juntinhos, vamos à nossa translation. Aproveitamos esse momento para traduzir e aprender essas palavras, criar intimidade com elas, aumentar a nossa intimidade com a ESAF. De acordo com o parágrafo 2, o governo de Margaret Thatcher produziu, então, o verbo frasal, que as bancas amam também explorar, os verbos frasais, bring in. Aí eu coloquei o verbo no infinitivo, mas temos aqui o brought in. O verbo brought é o passado, o verbo to bring, ok? O verbo trazer, bring sozinho, e o brought é o passado, o verbo trazer. E o verbo frasal, bring in, que nada mais é do que verbos compostos do infinitivo com uma preposição que mudam o sentido original do verbo, que é trazer. Bring in se torna produzir. E aí temos as opções importantes, grandes, então major, podemos traduzir como importantes, grandes alterações para as taxas de imposto de renda, income tax rates britânicos. Vamos memorizar que income tax rates, taxas de imposto de renda. B, medidas são measures que fizeram apenas mudanças para efeito de aparência, cosméticos. E, um sistema fiscal, a tax system, que desencoraja, desestimula, discourages o trabalho árduo, duro, hard. D, propostas, proposals, imitadas, copiadas, imitated, por um político que faz sombra, um político da oposição, shade. Então, essa palavra shade, nós vamos ver que existe uma razão de ser, que depois vamos explorar aqui na Curiosity, mas essa palavra shade, que faz sombra, ou da oposição, proposals, imitated, e é um aumento, increase, nossa queridíssima palavra increase, substancial nas taxas de tributação mais altas, mais altas das principais taxas de tributação. Olhem bem para essas palavras. Nós somos aqui, no mundo dos concursos, tradutores e intérpretes. Todos nós. Esse é o exercício que nós fazemos pela prática. Então, venham passear comigo, queridos, por mais e mais e mais provas. Esse processo ficará cada vez mais agradável e natural para todos nós. Vamos lá
continuar agora e durante o nosso break, o nosso intervalo, vocês vão analisar agora a nossa próxima question, a 23. Vejam o que é que vocês acham dessa question. A 23, the flat income tax. É um assunto específico. O que é que nós vamos decidir? Vamos logo resolvê-la. Vamos para a nossa próxima question. Ok? Eu volto já então para analisarmos juntinhos aqui esta nossa amiga